É isso aí, eu vou ver Homem-Aranha Sem Volta pra Casa antes, e como eu prometi, quando eu soubesse a data, eu viria aqui contar pra você e explicar como é que ia funcionar isso tudo, e também saiu a primeira cena do filme. Vamos falar sobre isso também, sobre algumas novidades que saíram, tudo isso aqui nesse vídeo, vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia. Já estamos na porta, pertinhos de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Dá pra acreditar? Dá pra acreditar? Olha só o quão longe estávamos. Esse filme tá próximo do hype de Ultimato, se não um hype tão grande quanto Vingadores Ultimato. E olha só, Vingadores Ultimato é um filme que demorou 10 anos pra ser construído. 11 anos, se for contar o primeiro Homem de Ferro, que saiu em 2008, e Ultimato saindo em 2019, né? 11 anos. Mas Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, trazendo o Homem-Aranha do Tobey Maguire, elementos dos filmes do Tobey Maguire de volta, é mais do que isso, porque o primeiro filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire é de 2002. Então, de 2002 até 2021... Nossa, são 19 anos. Eu tô fazendo a conta certa? Tô fazendo a conta certa. Tive até que conferir aqui. Um filme que demorou 19 anos pra acontecer. É muito tempo. Em 19 anos teve gente que nasceu e morreu. Triste essa frase, hein? Já comenta aqui a sua empolgação. E o que saiu agora? O Michael Giacchino, que é um compositor de filmes aí, vários filmes famosos, ele publicou no seu Spotify um single com uma música do filme Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Não dá pra reproduzir essa música, pelo menos aqui no Brasil, mas o pessoal conseguiu o link pra esse single, então a gente consegue visualizar. E o que é mais interessante é que eles conseguiram identificar que esse single, que foi oficialmente disponibilizado no Spotify do Michael Giacchino, que, como eu disse, repetindo, não está disponível aqui no Brasil, é uma música que de fato estava lá na trilha sonora vazada de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Lembra que eu falei em um vídeo antigo aqui que vazou uma trilha sonora de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa? Pois é. Então, essa trilha oficial que foi lançada supostamente está lá no meio da trilha sonora que vazou. Só que está com um título diferente, mas a música é a mesma. E isso confirma o vazamento da trilha sonora lá. O que é mais interessante é que a trilha sonora vazada tinha algumas notas dos temas do Homem-Aranha, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Mais uma confirmação aí de que o Homem-Aranha do Andrew Garfield e do Tobey Maguire aparecem no filme Homem-Aranha Sem Volta pra Casa mesmo. Ou seja, sensacional. Mais uma confirmação aí pra gente. Eu queria poder ouvir essa música aqui, essa trilha sonora, para entrar no clima, para entrar no hype, mas infelizmente a gente não pode ainda aqui no Brasil. Eu espero poder dar play nessa música o quanto antes. Eu quero saber por que não dá para reproduzir isso aqui. Nem aparece lá na página do Michael Giacchino se você for abrir a página dele do Spotify. Tá tipo oculto, mas é oficial. Esse single, essa faixa realmente está lá no perfil dele, só que não está aberta para todo mundo reproduzir. E eles divulgaram a primeira cena do filme, que, como a gente já sabia, é uma continuação direta da cena pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa, onde o Homem-Aranha sai daquela DR entre a Tia May e o Happy e vai encontrar com a Mary Jane. Eles dão aquela balançada por Nova York e daí começa um plantão com o J. Jonah Jameson, e o J. Jonah Jameson acusa o Homem-Aranha de ter assassinado o Mistério e revela a identidade dele como Peter Parker. A cena começa exatamente dali e a situação fica tensa, porque a galera começa a cercar a Michelle e começa a rolar um linchamento, o que é uma situação gravíssima e pesada já. É um tema que
o filme deveria até explorar mais, e é uma pena que não vai explorar, pelo que a gente sabe, né? Porque faz a gente refletir no quão grave é essa situação de fake news e mentiras espalhadas pela internet, assim, porque o J. Jonah Jameson solta essa mentira sobre o Homem-Aranha e de repente todo mundo tá contra o Homem-Aranha, querendo linchar ele na rua, aparece uma mulher querendo arrancar a máscara dele à força. Se ele não tivesse superpoderes, ele não conseguiria escapar dali. Ele provavelmente apanharia ali por causa de uma notícia falsa. E esse tipo de coisa acontece no mundo real, com pessoas reais, que não podem se defender, que não têm superpoderes para fugir. Então isso é bem sério, isso é grave, mas o filme não vai se aprofundar tanto nisso aparentemente, que a gente sabe, né? O filme já deve logo ir pro lance do feitiço do Doutor Estranho, que deve desfazer isso aí. Esse iniciozinho do filme a gente já sabe até pelos trailers. E já dá pra sentir que o filme não vai ficar muito pesado aí no início, porque essa situação é tensa. O pessoal cercando o Homem-Aranha e a Michelle pra lincharem ele. Mas o filme já quebra essa situação pra não deixar ficar muito tenso, colocando uma musiquinha divertida, né? Percebeu como é uma musiquinha divertida pra gente sair daquele clima de tensão, de medo, de ansiedade? Já é o filme quebrando e falando calma, calma, não precisa ficar tenso ainda, porque por enquanto o filme tá divertido, é de boa. É engraçado que quando o Peter joga a teia e começa a fugir com a Michelle, tem um carinha que pula pra tentar agarrar ele. Sério, que esperanças esse carinha tinha de que iria conseguir segurar o Homem-Aranha ali? Sério, que esperanças esse carinha tinha, na moral. Mas enfim, todo esse climinha divertido se encaixa com aquelas primeiras reações que nós tivemos do filme. Eu fiz um vídeo um tempo atrás aqui sobre as reações de um jornalista que tinha visto o filme com antecedência. Eu inclusive vou mencionar isso de novo daqui a pouco. Mas enfim, ele disse que o filme começa divertido pra cima e aí vai ficando mais sombrio, vai ficando mais tenso. Essa é uma ótima demonstração disso. Apesar de ser uma situação tensa, as pessoas acusando ele na rua, a musiquinha já dá essa quebrada, já torna as coisas mais divertidas, mais suaves. E aí o Peter vai fugindo com a Michelle e já tá ali numa videochamada com o Ned Leeds, que deve ter acabado de ver a notícia também e tá chocado, reagindo aquilo tudo com o Peter. O clipe divulgado já acaba e ele foi revelado numa participação dos atores num programa de TV americano, mas pelo que a gente sabe dos trailers, a cena seguinte deve ser o Homem-Aranha e a Michelle já saltando daquela ponte e depois balançando para dentro de um túnel do metrô. Daí em diante é história. Mas, beleza, em relação à exibição do filme. Quando eu vou ver o filme e quando as primeiras pessoas no mundo vão ver o filme? Ah, deixa eu te pedir para se inscrever no canal, pô. Você tá assistindo até agora e não se inscreveu ainda? Se inscreve, me dá essa força, não custa nada e ainda vai ficar informado no mundo de super-heróis. Pô, muito obrigado pela sua inscrição e um grande abraço para você que já faz parte da família Loquia. Olha só. As primeiras pessoas que devem ver Homem-Aranha Sem Volta para Casa oficialmente no mundo devem estar na premiere, ou seja, no tapete vermelho, que vai acontecer na segunda-feira, no dia 13 de dezembro. E aí que entra a questão da imprensa. Eu comentei no outro vídeo sobre a questão da imprensa que pôde assistir ao filme com antecedência. E aparentemente, pelo que eu fiquei sabendo depois, a imprensa só assistiu a 40 minutos do filme. Eles não assistiram o filme inteiro. Assistiram trechos do filme, trechos do início, da metade, do final, assim, trechos picotados. Então as reações do jornalista que falou que o filme começa de boa e aí vai ficando mais sombrio, ele pôde perceber isso, mas ele percebeu isso sem ver todas as cenas, sem pegar todos os spoilers. Lógico, esse jornalista que viu esses 40 minutos aí, provavelmente não é uma das pessoas que vazou o roteiro inteiro. Essas pessoas que vazaram o roteiro inteiro devem ser funcionários aí que trabalharam em efeitos visuais, que trabalharam em outras áreas, que viram um filme com antecedência e aí divulgaram de forma ilegal. Por isso que eu tô falando, quem vai poder assistir ao filme de forma legítima, em sua plenitude no cinema, primeiro
vai ser lá na Premiere, no Tapete Vermelho, no dia 13 de dezembro. É claro, os executivos da Disney, essa galera toda já deve ter assistido o filme, mas isso aí é outra questão. Esse pessoal deve ter visto em escritório da Disney, esse tipo de coisa. Inclusive, falando do Tapete Vermelho, segundo o site BGR, aparentemente a Sony não vai nem convidar alguns dos atores envolvidos no filme para não dar spoiler. Atores esses como o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Hardy, respectivamente, duas versões do Homem-Aranha e o Venom, exatamente para não entregar que eles estão no filme. Ou seja, a Sony tá indo às últimas consequências para não entregar a presença desses atores na história. E isso segundo as informações desse site. Vamos ver se isso vai ser confirmado, né? Outro ator que não apareceria no Tapete Vermelho também para não entregar a sua participação no filme seria o Charlie Cox, que é o intérprete do Matt Murdock, o alter ego do Demolidor, que está para retornar ao universo cinematográfico da Marvel nesse filme do Homem-Aranha. Mas só lembrando, a cena, a participação do Matt Murdock no filme do Homem-Aranha deve ser bem curtinha, bem pequena. Agora beleza, Loki, a imprensa viu alguns minutos, o Tapete Vermelho vai ser na segunda-feira. Quando é que você vai ver o filme? Assim como alguns colegas da imprensa, aqui eu vou conseguir ver o filme no dia 14, na terça-feira, que é apenas um dia antes da pré-estreia, que muitas pessoas vão conseguir pegar, que é no dia 15. E é lógico, assistindo o filme no dia 14, eu vou passar as minhas impressões sobre o filme, mas sem spoilers, pô, eu não vou sair entregando spoilers sobre o filme antes mesmo do filme estrear. Eu não sou um dos vazadores, apesar de eu reportar vários supostos vazamentos e rumores aqui, eu não vou sair vazando as coisas. O que eu tô pensando em fazer é, quem sabe, depois de passar as minhas impressões, o que eu achei do filme, talvez conversar sobre o quanto dos vazamentos podem ter acertado, né? Sem ser muito específico, sei lá, aí depende de vocês, o que vocês querem ouvir. Mas eu também não quero entregar tanto para não estragar tanto a experiência das pessoas, né? O que vocês acham? Comenta aí. Então se inscreve no canal para ficar esperto, para não perder o meu vídeo assim que ele sair, com as minhas impressões sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa, um dos filmes mais aguardados da história. Já se inscreveu no canal para não perder? Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.